tratamento de crianças com deformidades da coluna, em particular escoliose, muitas vezes requer o uso de órteses, de coletes, que ganharam, é verdade, bastante força científica após algumas publicações que mostraram a sua efetividade. E nesse vídeo vou comentar com vocês um pouco sobre as principais indicações, os tipos de colete e o que se deve esperar ao término do tratamento. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Muito bem, o assunto de hoje é o uso de coletes para escoliose em crianças. Imagino que você que está assistindo esse vídeo tem um filho ou uma filha em tratamento de escoliose ou que passou em avaliação médica e foi prescrito, foi receitado o uso de um colete externo para o tratamento. Primeiro ponto importante é que coletes para escoliose não são uma novidade. Coletes são usados há muitas décadas, principalmente no tratamento conservador, tratamento não cirúrgico, de crianças com escoliose. E quando eu digo crianças, aqui já vem o primeiro conceito, é que os coletes têm indicação em indivíduos em fase de crescimento e que nós médicos chamamos esqueleticamente imaturos, ou seja, não tem formação óssea de um adulto, são ossos em transformação e que com o crescimento, nós sabemos também, aqui um segundo conceito, com o crescimento a escoliose tende a piorar. Então os coletes são usados em indivíduos que têm potencial de piora e que o colete tem a capacidade do quê? De segurar, de retardar ou mesmo impedir a piora da curva. Então, algumas perguntas que eu escuto aqui no meu consultório. Primeiro, o colete corrige a curva? A resposta é sim e não. Sim, por quê? Porque se nós fizermos radiografias em uma criança ou adolescente com e sem colete, então no mesmo dia eu faço uma radiografia, a criança tem escoliose, faço uma radiografia sem colete e com colete. O que eu vou observar? Que, claro, num colete bem feito, vai existir uma redução na curva. Então, se a curva tinha, por exemplo, 35 graus, com o colete ela pode chegar a 15, 16 graus, um número aleatório, estou dando aqui. O que isso significa para mim? Que o colete está bem feito. Ele está conseguindo melhorar, corrigir, ainda que momentaneamente, aquela curva. Agora, será que ao término do tratamento essa correção ela vai se manter? Geralmente não, tá? Embora isso possa acontecer ocasionalmente, o principal resultado que nós observamos, e que é um bom resultado, diga-se de passagem, é que a curva seja controlada e se consiga manter a curva naquele valor inicial até o término do crescimento, sem que exista uma piora. Ah, mas fulano de tal falou na internet que o colete dele melhora, zera a curva. Temos que tomar um pouco de cuidado com esse tipo de afirmação, porque a literatura médica não fala que isso é um desfecho comum, tá bom? O melhor desfecho, o desfecho que nós ficamos muito felizes, é que o colete segure a curva até o final do crescimento. Se houver alguma melhora, ótimo. Agora, corrigir uma curva idiopática com um colete não é um desfecho que nós devemos prometer para os nossos pacientes, porque a literatura médica não confirma isso. Muito bem, então quem é o paciente ideal para o uso de colete? Dentre as escolioses, os pacientes com escoliose idiopática são os principais beneficiários desse tipo de tratamento e que tem que ter um valor de curva bem determinado, que é uma curva que gira entre 20 e 45 graus, ou 25 e 45 graus e mais.
que estejam em fase de crescimento, e para isso nós utilizamos radiografias do punho, em geral do punho esquerdo, onde nós avaliamos como é que está o fechamento das cartilagens de crescimento, ou sinal de Risser entre 0 e 2, entre 0 e 3, são os marcos de crescimento ósseo que nós recomendamos. Então, se o seu filho ou sua filha tem escoliose idiopática, né, está em crescimento ósseo e tem uma curva ali entre 20, 25 e 45 graus, ok, provavelmente seja a indicação precisa de colete. E por quanto tempo esse colete tem que ser usado? Eu digo por quanto tempo, quantas horas por dia e por quanto tempo, meses, anos de duração. Em relação ao tempo por dia, o mínimo que nós recomendamos, que é baseado em literatura, são 18 horas. Então, pelo menos 18 horas, se conseguir usar mais, melhor. Se tiver que fazer intervalos, né, entre 18 e 24 para exercício físico, para fisioterapia, para convívio social e etc., tudo bem, não tem problema. Lembrando que quanto mais, melhor. Se ela conseguir usar 22, 23 horas, melhor. Mas pelo menos 18 é o mínimo recomendado para que o colete funcione bem. Por quanto tempo o meu filho ou minha filha vai ter que usar colete? Essa é uma pergunta que depende do desenvolvimento esquelético de cada um. Ou seja, uma vez que o colete está bem instalado e ele começa a ser utilizado, nós vamos fazendo retornos de tempos em tempos, que podem ser de 4 a 6 meses, e nesses retornos são feitas algumas radiografias, tanto para medir o grau da curva, quanto para medir a maturidade esquelética. E assim que essa criança, adolescente, atinge a maturidade esquelética, que é muito variável para cada um, para algumas pessoas pode chegar com 14 anos, para outros com 17, depende de meninas vêm mais cedo, meninas um pouco depois. Aí sim nós podemos retirar o colete com segurança, minimizando assim o risco de piora da curva após o desmame do colete. E por fim, quais modelos, quais tipos de colete tem hoje no mercado? Existem diversos modelos. O modelo que foi popularmente utilizado no mundo inteiro durante muitas décadas, que é o colete de Milwaukee, aquele que vem até aqui em cima, ele entrou em desuso, ou seja, nós praticamente abolimos o seu uso, mas ele foi muito importante durante muito tempo. É importante que se dê esse crédito ao colete de Milwaukee, mas hoje em dia os coletes evoluíram e nós temos alguns coletes, como o colete de Rigaud-Chenot, né, que é um colete feito num molde 3D, que ele trabalha de uma maneira ativa, né, combinando a respiração. Ele tem alguns detalhes de recortes nele, justamente para expansão durante a respiração. Tem o colete de Boston, que é um pouquinho mais antigo, mas também é ainda bastante utilizado. Tem o colete de Charleston para uso noturno, que no Brasil não é tão popular, mas o que eles têm em comum, todos eles são baixos, então eles pegam em geral aqui da axila até o molde nas cristas ilíacas. Eles têm um material de plástico mais fino, então eles são mais disfarçáveis, com uma roupa um pouco mais larga, e isso, claro, aumenta a aderência do seu uso, porque diminui o constrangimento que a gente sabe que existe dos pacientes, dos adolescentes, durante o seu uso. Então, apesar de tudo isso, a gente entende como médico, como fisioterapeuta, que não é fácil utilizar o colete. A gente entende as restrições, mas temos que lembrar que hoje em dia o tratamento padrão ouro para essa população específica é a combinação do colete com os exercícios específicos para escoliose, feitos aí em conjunto com a fisioterapia e o paciente sozinho em casa também, porque a gente sabe que essa combinação é capaz de reduzir
a necessidade de cirurgia em até 3/4 dos casos. Então é bastante importante que, se a ideia é evitar cirurgia, que se faça um bom uso dos coletes combinado com a fisioterapia. Um abraço e até semana que vem.